Malembe, Malembe, o seu podcast quinzenal está de volta, já estávamos com saudades vossas. Hoje temos um convidado super especial. São Há todos. vídeo, são todos, por isso já dei um sinal. Ao meu lado tenho aqui o camarada JPP. Alô você, tudo bem? Espero que esteja bem, numa boa. E a gente vai começar aqui mais um Malembe Malembe. Se você ainda não acionou o sininho aqui embaixo, aciona, porque assim que tiver capítulo novo, episódio novo, você é logo avisado, tá bom? Conosco também a doutora Petra. Tudo bem, Petra? Doutora, ora é dona, prefiro que me chamem só de Petra, Não, sejam bem-vindos. Dona foi há 15 dias atrás. Tá né? bom, mas pronto, foi a única vez que tu mudaste, o resto tudo é doutora, mas não é doutora, é só Petra, tá bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Malembe Malembe, bom dia, boa tarde, boa noite, horário que nos estiverem a assistir, e vamos ter aqui com certeza um episódio muito especial, muito educativo, até porque antes mesmo de começarmos já estávamos aqui a trocar umas ideias bastante interessantes, e hoje estamos aqui com Igor Regala, olá. Bem-vindo. Não sei se é suposto fazer uma mini introdução, mas Olha, quem é o Igor? a aproveitar a boleia. É exatamente. Meu nome é Igor Regala, sou fundamentalmente ator, mas também já realizei videoclipes, já fiz algumas coisas, no fundo, já lá chegamos. Se não fosse pela tua profissão, como é que te apresentarias? Como um filho da Guiné, nascido na Guiné, que veio para Portugal cedo, foi educado cá. E se fosse em crioulo da Guiné, como seria? Para tudo o dia integrante Jubini na nossa terra, olá, boa tarde. Igor Regala, um parte com o Xinja, outro não, mas... Boa. Eu entendi tudo. Entendeu nada. Então traduz. Para toda a gente que nos está a ver, eu sou o Igor e tal. Exatamente. Tá. Mas foi mais- Não sabia eu falei muito não mais. sabia que entendias crioulo daqui, não é? Muito bem. Eu sou cosmopolitano, já vi. Muito bem. Senhor Igor, Sim, primeiro, obrigado por estar aqui conosco. era essa, o prazer. Vamos começar o podcast. Nós temos aqui uma Dinâmica. dinâmica, eu sempre falo mecânica, uma dinâmica, Ok. que é o seguinte: o convidado anterior Uhum. deixa sempre uma pergunta para o convidado posterior, sem saber quem é o convidado. Ok. Há 15 dias atrás nós tivemos a Thay, a Miss do vestido amarelo, e ela deixou uma pergunta para o convidado de hoje, que é você. Portanto, no final desse episódio, você vai deixar uma pergunta para alguém. Ok. Vamos então à pergunta da Thay, que ficou para o convidado de hoje. Começar com a pergunta dela. Olá, eu sou Tairine da Veiga e a pergunta de hoje é o que nunca abririas mão? De que nunca abririas mão? Nos dias que correm, de ser feliz a fazer aquilo que me proponho, mesmo a nível de trabalho. Eu acho, e felizmente eu descobri cedo, descobri no tempo certo, não foi cedo, mas descobri na altura certa que quando nós descobrimos o que gostamos de fazer e se conseguirmos fazer isso, não sentimos que estamos a trabalhar, estamos mesmo só a desfrutar daquilo que estamos a fazer e já dizia o Agostinho da Silva que o ser humano não nasceu para trabalhar, nasceu mesmo para criar, e eu sou completamente apologista disso. Portanto, nunca abriria mão de fazer uma coisa que gosto, porque felizmente já passei muito tempo a fazê-lo e tudo sabe melhor, as vitórias são melhores, não sei explicar. Em que momento da sua vida você percebeu que queria ser ator? Por que assim? Foi tarde. Ou seja, eu nasci na Guiné-Bissau, vim para cá com 1 ano, com os meus pais, naturalmente. Depois acabámos por optar por voltar para a Guiné, porque, verdade seja dita, temos melhores condições de vida lá, nós, do que cá. Só que na altura, em 98, houve uma guerra civil, pronto, que nos obrigou a vir para Portugal, neste caso como refugiados. Eu e a minha mãe e o meu irmão acabámos por ser, coincidentemente, os primeiros refugiados a chegar cá a Portugal. Nós sabemos disto porque avisaram-me na altura, isto tinha-me ficado na cabeça. E eu por acaso já dei uma entrevista no Alta Definição com a Daniela Oliveira e falei sobre isto, e eles foram mesmo buscar as imagens de arquivo e no fundo foi isso. Desde que vim para cá, refugiei muito nos jogos de computador. Eu sou um geek disfarçado mesmo.
Conheço Portugal porque, pronto, quando tinha 12 anos, eu jogava na segunda melhor equipa de Counter-Strike cá de Portugal e conheci Portugal porque andávamos norte a sul do país a jogar. Era como hoje em dia, que pronto, é tudo online. E ainda tem alguma memória da guerra? Sim. E o que é que a guerra matou no Igor? E o que é que despertou? Oh, meu camarada, eu peço desculpas. É que ele ainda não respondeu a minha pergunta. Aqui já matar. Ele não respondeu a minha pergunta ainda. Quando é que ele percebeu que ele queria ser ator? Ou seja, eu um bocado mais para a frente, quando tinha mais ou menos... ou seja, por isto, eu refugiei-me nos jogos de computador. Exato. E segui informática até... Eu já estava... Você se refugiou nos jogos de computador Uhum. por causa da situação de ser refugiado, é isso? Ou seja, também, eu ali com 10, 11 anos, vindo na condição de refugiado, eu não fui o único. Nos anos 90 houve uma onda grande de refugiados e não foi só a guerra na Guiné, era a guerra de Angola. Haviam muitas guerras e houve uma onda gigante de refugiados a vir para cá. E é incrível que as coisas não mudaram muito de lá para cá. Exato. Pois, não mudaram mesmo. Algumas coisas mudaram e isso custa um bocado. É porque, sinceramente, a mim custa-me, eu não quero aprofundar muito isto, mas a verdade é que é o que é, mas eu sei que nós não fomos recebidos, nem todos, fomos recebidos como algumas pessoas, por exemplo, da Ucrânia estão a ser recebidas agora. Uhum. Foi diferente, mas pronto, está tudo bem. A verdade é que eu sou super grato a Portugal por nos abrir as portas e de repente termos aqui um sítio onde podemos refugiar-nos do caos que os nossos países às vezes se tornam. Nesse aspecto só temos mesmo a agradecer. Portanto é isso. Apercebi-me que queria ser ator numa certa altura, porque lá está, eu acabei por nessa altura havia muitos problemas, ou seja, e mesmo nós pretos que cá vivíamos, éramos muito mais marginalizados do que hoje em dia. Hoje em dia ainda há zonas em que estamos concentrados, por assim dizer. Mas a verdade é que na altura tudo isto causou muito caos. Havia muitos roubos na altura, havia muita insegurança, se calhar bem mais insegurança do que se sente hoje em dia, para ser sincero, eu sentia. Acha que já foi pior, no sentido da segurança? Tenho certeza. Absoluta. Por acaso ninguém está a falar disso agora, pronto, agora fala-se muito desta insegurança. Epá, mas antigamente eu acho que o medo era maior. Era maior. Nós brincávamos na rua, porque era normal, ainda não havia internet assim, e a certas horas tínhamos que ter uma certa cautela. Até para mim, que vivo numa zona tranquilíssima em Oeiras. Tinham que recolher. Sim, às vezes do nada apareciam 50 pessoas na rua com más intenções. Acontecia. 50 e aí, pessoas mesmo, não estou a exagerar. Você descobre a representação? Não, eu descobri jogos nessa altura e às vezes para me refugiar muito disso, e também porque tive um grupo de amigos que sempre me estimulou para isso. Nós íamos muito ao cinema às sextas-feiras, era assim a nossa religião, era isso, e à volta disso jogávamos muito, todos os jogos todos competitivos que haviam, Counter-Strike, Warcraft, enfim. Eu joguei mesmo muitos jogos, ainda hoje jogo League of Legends, porque acaba por ser um refúgio fixe. No fundo é isso. Respondendo à pergunta final, meia hora depois, houve uma certa altura em que eu me apaixonei e a rapariga com quem eu estava perguntou-me: olha, o que é que tu queres fazer da tua vida? E na altura eu estava a seguir informática por causa dos jogos, daí esta introdução toda. E naquele momento o dizer-lhe que queria ser um jogador de jogos profissional não caía bem. Não caía nada bem. Não caía, se soubesse o que sei hoje, se calhar caía. Caía mesmo. Hoje em dia ganham bem. Mesmo. Eu tenho colegas com quem jogava na altura que hoje vivem disso, e tenho muito orgulho deles. Enfim. E ganham bem? Hoje em dia, cá em Portugal, os melhores fazem disso vida, vivem tranquilos disso. Sim, é preciso fazer parte da elite, mas isso é Portugal. Uhum. Em qualquer modalidade, ou és mesmo o melhor, claro que nós estamos a falar de futebol, mas ou és mesmo o melhor, então é muito complicado.
temos que penar muito. E nessa altura, parece que tive ali um choque de realidade, não sei explicar, foi mesmo isto. Porque de repente comecei a pensar, o que é que eu quero fazer da minha vida? E coincidentemente um amigo estava a fazer um workshop na ACT, que é uma escola de iniciação de atores e de formação também. Fiz lá um workshop, gostei muito da experiência. O Rui Luís Brás, que foi o mentor do workshop, é um excelente ator, deu-me uma segurança ali que eu não sei explicar. Eu de repente foi... eu tenho jeito para isto. E de repente comecei a fazer um throwback das horas que eu perdia com a minha mãe, ou seja, a ver novelas, e que de repente eu via as novelas e ainda hoje me acontece, eu fico mesmo envolvido e apanho sustos e sinto com as personagens muito. Isso acontece muito. Mas nunca foi nada que você trouxesse da sua infância? Você queria representar, queria ser ator? Apareceu assim na sua vida? Sim, foi mesmo assim. Não, assim também não, foi a rapariga. Tens de dar um pronto. Sabe, por acaso já lhe disse isso. Mas, no entanto, esse foi o clique, sim, para eu de repente começar a questionar-me e procurar saber o que queria fazer. Quando consegui ver, ou seja, quando gostei desta experiência, segui a minha vida. E houve um dia que estava na escola, eu felizmente chumbei a matemática e a fisicoquímica no 12º ano. Felizmente? Felizmente. Por quê? Porque quando estava a repetir, houve um dia que estava a comer um pão com chouriço misto e a beber um santal de maçã, daqueles de leite e maçã. Não é publicidade. Mas eu lembro-me de estar a comer isto na escola onde estava a repetir o ano, na Camilo Castelo Branco, e olhar para a frente e ver um panfleto da Joana Duarte a falar da Escola Profissional de Teatro de Cascais. E juro-vos, foi ali. Eu já tinha 18 anos e cometi a maior irresponsabilidade da minha vida, que foi, eu olhei para aquilo e foi, eu não estou aqui a fazer nada, eu não imagino a minha vida toda atrás de um computador sem ser a jogar. Eu vou anular a matrícula e vou ligar para saber informações. E foi esta a ordem de coisas. Eu não falei com os meus pais. Isto foi muito irresponsável. Quantos anos você tinha na época? Lembra? 18. Tinha acabado de fazer 18. Sim. Entretanto, tomei esta decisão, avisei depois. Não sabia que a escola precisava de umas audições, ou seja, eu ainda tinha que passar nas audições para entrar na escola. Não sabia, não percebi isso. Pensei que era só entrar. Mas depois, por descargo de consciência e para também não ficar sem fazer nada, arranjei um trabalho num hotel como bagageiro durante 6 meses, até começarem mesmo as aulas na escola e até fazer a audição. E trabalhei ali no Riviera com muito orgulho como bagageiro. Fui um dos melhores bagageiros que já lá passaram. Digo isto com muito orgulho, as pessoas da equipa ainda me dizem hoje em dia. Mas pronto, ali foi um lugar muito feliz onde eu estive, e depois entrei na escola com alguma sorte também, né? Tu nunca terminaste matemática nem fisicoquímica? Terminei depois, aliás, não, porque na verdade não tínhamos essas disciplinas no curso, portanto não. Ok. Não. Agora sim. Não é necessário. Desculpa. Agora a sua pergunta sobre a guerra. Muito bom. Como é que a guerra, o que é que a guerra matou no Igor e o que é que despertou no Igor? Olha, há um traumazinho associado que é exemplos práticos. Eu hoje em dia estou em casa, ouço um trovão, a primeira coisa que eu penso não é que é um trovão, é uma bomba? Não, claro que não, é um trovão automático. É. Isto porque a banda sonora que de repente passa a haver num cenário de guerra, pelo menos neste, é um silêncio aqui e de repente BUM! E sente-se assim uns tremelicos. É um trauma, é trauma de guerra. É mesmo. É pós-traumático mesmo. E hoje em dia, mesmo quando há os fogos de artifício, há sempre ali um momento em que uma pessoa. O teu corpo Não, é só isto está tudo bem, só fogos de artifício. Eu pelo menos sinto isso, e por acaso é a primeira vez que eu estou a falar assim tão a detalhe se calhar do que é esse trauma que acaba por nos acompanhar. Mas é duro, é mesmo duro, e depois todo aquele pânico. Para mim é muito complicado voltar a andar de barco, porque a nossa primeira saída do país foi sairmos de barco
Ainda por cima para nós foi tudo muito... Só me lembro de haver muita gente em todo lado, e tenho flashes de estarmos a ir a caminho do barco, depois já no barco eu adormecer, depois acordar sozinho porque a minha mãe se sentiu mal e estava na enfermaria, eu não sabia nem do meu irmão nem da minha mãe, vomitei, de repente levanto-me e estou a ver golfinhos castanhos. Pá, são flashes que eu tenho. Depois lembro-me de repente estarmos a chegar ao Senegal, tenho algumas imagens, lembro-me de muitos militares lá darem-nos tipo, comidas enlatadas, e pronto, e depois nem me lembro muito bem do avião e de termos chegado cá. Lembro-me de chegar a casa do meu vizinho da frente, que era ainda hoje um dos meus melhores amigos, me dizer, nós estávamos a ver o Dragon Ball, o céu, o Son Gohan ia matar o céu, e de repente foi interrompido para dizer que os primeiros refugiados tinham chegado e eras tu na televisão. Pronto, eu lembro-me disto, pouco mais. Mas é duro, é mesmo duro. É mesmo muito duro. E é inevitável. Eu sempre que vejo um refugiado tenho uma empatia gigante, porque sei o que é e é mesmo duro. No fundo é isso. E reforçando, o que é que te tirou? O que é que de ti morreu ali? Eu não sei se morreu muita coisa, porque felizmente eu acho que eu não perdi nenhum familiar à guerra. Custou porque a nossa família tinha tudo lá e de repente perdeu tudo. O meu pai tinha uma empresa grande com imensos caminhões, era a maior empresa de transportes de mercadorias da Guiné e tinha mesmo uma frota gigante de caminhões e de repente a guerra tirou tudo. Foi tudo. Meu pai teve que refazer tudo, reconstruir-se, e pronto. Eu sei que neste caso também Portugal ajudou, porque soube da situação. Eu sei que houve um certo empréstimo que até houve para o meu pai voltar a montar a empresa, não sei como é que ele conseguiu isso na altura, mas conseguiu. Portanto, é neste sentido que eu não quero mesmo parecer que estou aqui a cuspir no prato de todo. Sou muito grato a Portugal, a tudo que Portugal me permitiu fazer, aprender, e a verdade é que muito graças aos meus pais também, ao esforço que os meus pais fizeram para se educarem, para se esforçarem, para conseguir aquilo que lutaram para ter 4 filhos e a estudar ao mesmo tempo e a montar uma empresa e a construir ali uma família à séria, que nos permite dar esta educação, se calhar sim semi-privilegiada, no sentido de que eu cresci em Oeiras, numa zona super tranquila, mas sempre em escolas públicas, mas a verdade é que eu sinto que o facto de não vir de um bairro e da minha morada não ser num bairro e se calhar ter um sotaque mais aproximado àquilo que se espera em Lisboa, na linha de Cascais, eu sei que isso inevitavelmente me abre um bocado mais portas. É um preconceito um bocado idiota, se calhar mas isso é outra conversa. É a realidade. E você chega em casa e diz, vou ser ator. Como é que a família reagiu? Muito mal, mesmo. Eu cheguei ou seja, no início ainda eu lembro-me de nem falei muito com o meu pai. A minha mãe aceitou a ideia e sempre me apoiou incondicionalmente nesse sentido. Foi, queres, vai. Só que para o meu pai, o teatro sempre foi um mundo apetece-me dizer 2 palavras que não posso dizer aqui, se calhar, porque fica mal. Diga lá, te solta. Ou seja, atenção. E faço mesmo questão de dizer isto porque eu sinto que o meu pai teve uma evolução muito bonita, que foi, no início ele tinha um preconceito em relação à profissão, tanto que para ele era um mundo de drogas e de paneleiros enfim, é o que é a ideia que ele tinha. E o meu pai chegou a dizer uma coisa muito, muito dura, mas que eu acabei por levar para outro lado e se calhar até foi bom. Ou seja,
Houve uma altura em que eu pedi uma ajuda ao meu pai, eu estava a fazer umas locuções e ia receber um dinheiro mais tarde. E queria fazer um workshop que era direcionado pelo Diogo Infante. Pronto, mas eu era um workshop pago. Eu na altura não tinha dinheiro e lembro-me de ter pedido dinheiro emprestado ao meu pai. Estávamos a almoçar numa tasca, super tranquilos. E ele vira-se para mim e diz-me: Igor, tanto tu como os teus irmãos, se quiserem ser bandidos, se quiserem fazer uma coisa que eu não vou apoiar, eu não vos vou apoiar. E ouvir isto de um pai, que naquele momento se calhar podia estalar os dedos e ajudar-me a fazer o curso, foi um clique que me fez, para mim que sou uma pessoa orgulhosa, ser ainda mais orgulhoso e dizer-lhe: vou-te dar uma chapada de luva branca e nunca mais te peço nada. Você transformou isso em motivação. Motivação mesmo. E custa-me um bocadinho falar disto agora, porque eu perdi o meu pai há 1 ano e meio. Um bocadinho antes, felizmente, lá está, houve essa evolução, houve muitas coisas que eu fiz em que ele acabou por perceber que, pronto, que o filho até era bom a fazer isto a que se propôs, e ele deu ali o braço a torcer. Então você conseguiu dar, de certa forma... Sem dúvida, mas... e sim, é uma excelente motivação. Não vos vou mentir, foi ótimo para me alimentar... se calhar 90% daquilo que eu fiz, e acreditem, felizmente fiz mesmo muita coisa até hoje, porque eu desde 2014, desde 2015 que não parei de trabalhar enquanto ator só, uns atrás dos outros. Parei na pandemia, como toda a gente. Assim que houve a primeira vaga e que voltou o trabalho, voltei logo na Nazaré a fazer uma novela. Ou seja, eu não parei de trabalhar praticamente, e já protagonizei filmes, já protagonizei séries, já fiz teatro, a minha carreira, tenho uma carreira que tenho um orgulho gigante, mas como estive sempre nesta ânsia de ter a próxima e a próxima e a próxima, só mesmo para mostrar que conseguia, às tantas Não desfrutaste? Não desfrutei. E custa-me um bocado porque, ou seja, não é que eu não tenha desfrutado, claro que eu de alguma forma desfrutei e valorizei muito as minhas vitórias à minha maneira, só que esta ânsia de querer o próximo e querer o próximo e querer o próximo, eu não sinto que seja muito produtiva para quem quer criar. Eu estou a perceber disso agora, porque por acaso cruzei-me com um vídeo brasileiro que dizia uma frase maravilhosa que mudou a minha vida praticamente. Isto foi há 2 semanas, e eu desde então que tenho estado a refletir sobre tudo com uma calma diferente, que é: cuidado com a ânsia de ter e o tédio de possuir. Isto Isso é do Leandro Carnal, não é? eu não faço ideia. Eu, na verdade, vi isto de uma pessoa que era claramente uma pessoa que tinha crescido na favela e que de repente tinha 2 bons carros, tinha uma família fixe, e ele disse isto numa de: eu estou num lugar bom, esta coisa de querer mais às vezes pode estragar. E às vezes nós, lá está, queremos sempre mais, e depois é um tédio de possuir tanta coisa que pode não ser muito saudável, e não é fixe. E tu, refletindo sobre isso, o que é que tu farias diferente? Se pudesses voltar e viver tudo o que tu viveste outra vez, e tu farias diferente daquilo que tu fizeste? Essa pergunta é difícil, agora é tramada e mexe-me aqui no sítio, porque a única coisa que eu me arrependo genuinamente, eu não me arrependo de nada do que escolhi fazer, porque sinto que me trouxe aqui ao sítio onde estou, me fez aprender de outra forma, mas por outro lado, é óbvio que quando eu penso no tempo que perdi às turras com o meu pai, ou não falar com o meu pai, isto é um assunto que me custa. Claro que custa. Quero te fazer uma pergunta. Força. Por que você era o melhor bagageiro que passou pelo hotel? Explica, conta o segredo. Eu, no fundo, na altura, não sei, eu acho que eu herdei da minha mãe
principalmente da minha mãe, não que o meu pai não fosse uma pessoa simpática, era, mas a minha mãe tem uma afabilidade, não sei se é assim que se diz, mas é muito afável, é das pessoas mais... Exemplo prático. Minha mãe está num Pingo Doce, numa superfície comercial, não é patrocínio, numa superfície comercial qualquer e tem uma dúvida sobre onde é que está o pacote de leite. Está uma funcionária a passar e a minha mãe diz: olha, desculpe, peço imensa desculpa por estar a interromper o seu trabalho. Boa tarde. Olha, por gentileza, sabe-me dizer onde é que eu posso encontrar o pacote de leite? E é este exagero para pedir. Não é exagero, mas é esta simpatia natural que eu Está sinto muito que... em desuso hoje em dia. Está. É o que é. É triste, mas a verdade é que eu por acaso, no hotel, apercebi-me que essa afabilidade e ligada à disciplina e ao rigor que os meus pais sempre nos incutiram de querer fazer bem o trabalho. Você percebeu que rendia melhor as gorjetas. Sim. Um sorriso faz Sim. milagres. Porquê? Porque queria fazer muito bem o meu trabalho, em primeiro lugar, e em segundo lugar, é aquela coisa de, se eu fizer bem o meu trabalho, eu vou receber uma gorjeta ali no fim. E não era uma coisa de interesse, nem eu me pedia dinheiro, desculpem. O que acontecia muitas vezes era, eu fazia só o meu trabalho. Eu sou bagageiro, certo? Estou à porta do hotel. A partir do momento em que a pessoa chega e está a sair do táxi, eu já estou a olhar, eu vou lá, olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Hotel Riviera, deixa-me ajudá-lo, e eu nem deixo as pessoas pegarem nas malas. Chegamos ali à recepção, acompanho, está aqui o meu colega, vai ajudá-lo. Boas dicas para os bagageiros. Acreditem, esta minha forma de trabalhar permitiu-me, por isso é que até hoje dizem que eu fui o melhor que lá passou. Um dos melhores, porque esta minha forma de trabalhar permitiu-me dar o meu salário todo à minha mãe e eu viver das gorjetas. E não só vivia das gorjetas, como ia de táxi e voltava de táxi todos os dias para casa das gorjetas. Eu ganhava mesmo dinheiro. Isto tudo porque... Vocês querem virar bagageiros agora? A ciência, neste caso, e o hotel onde eu trabalhei, o Riviera, tinha um mote que era We Love Our Guests. E eu só levei aquilo à letra. Que é, a partir do momento em que eu recebia bem as pessoas, chegava ao quarto do hotel, abria a porta, explicava logo assim que se abre, tranquilo. Aqui à direita tem o cofre, na banheira é assim que funciona, se tiver alguma dúvida, água quente. Explicava tudo. Tudo. No telefone, a chamada, o número para a recepção, e à saída eu às tantas já fazia o exercício de vou a caminho da porta e mentalmente 1, 2, 3, just a minute. Eu ia lá buscar os meus 5 euros de gorjeta e é a minha vida. E isto era repetitivo. Eu ganhava muito dinheiro. Lá está. Eu acho que, nesse sentido, respondendo de uma forma um bocado mais direta, eu acho que o brio, quando nós fazemos aquilo a que nos propomos, é meio caminho andado para nós sermos mesmo muito bons. E você sempre recebia a gorjeta em dinheiro ou teve alguém que te dá um outro tipo de gorjeta? Por acaso houve um cliente Que quis pagar em cartão. americano. Não. Quando eu comecei a fazer noites, que uma vez ele gostou da forma como eu recebi. A uma altura em que, por volta da meia-noite, ele liga para a recepção, eu vejo que o recepcionista, o meu colega, está um bocado quer dizer, não estava atrapalhado, porque pronto, faz parte, mas ele começa a ligar para uns dos outros contactos, porque ele queria chamar pessoas acompanhantes lá para o quarto. Entretanto, elas chegaram, eu acompanhei os acompanhantes até ao quarto, e quando entro no quarto, ele, olha, não queres vir ajudar? E eu estou a trabalhar, obrigado. Pronto, e foi a minha vida. Portanto, isso foi assim a história mais hilariante. Inusitável. Sem dúvida. Engraçado que você, quando estava falando que estava sempre de olho nos carros que chegavam com os hóspedes e tudo, e estava já analisando, vendo o que ia ser, deu para fazer, pelo menos na minha mente, uma analogia com os seus trabalhos das novelas, ou seja, você está fazendo um trabalho, mas está sempre de olho no outro que vem a seguir. Você acha que é o teu modus operandi, ou seja, você está sempre olhando na frente? Não. Eu, na verdade, eu felizmente sempre tive eu aprendi na escola de teatro até, que a vida se aprende devagar. Malemba é malemba. Pronto.
E então eu sempre tive, apesar de eu estar sempre na ânsia do a seguir, esta ansiedade começa-me a vir à séria no fim dos projetos, é nos últimos dias. Eu antes sou mesmo obcecado pela atenção à personagem. E se até hoje eu me tenho vindo a safar, eu tenho quase a certeza que é por isso. Porque a Única Mulher, por exemplo, quando eu descobri o mote da personagem, que era uma personagem que vendia droga na rua, que fazia muita asneira, ele chegou a roubar a medula do filho que tinham doado para pegar daquele dinheiro e ir vender droga para o Algarve, ok? Era uma personagem mesmo sem escrúpulos nenhuns. E eu procurei ir a sítios onde houvessem personagens assim, né? Porque é difícil encontrá-las assim, mas onde se vendesse droga, onde... Tentar se aproximar da realidade. Sim, e sempre fiz questão de trabalho para trabalho, fiz isso, apesar de fazer vários trabalhos que foram muito parecidos nesse registro, por exemplo, A Única Mulher, era isso, depois passei para a SIC, fiz Alma e Coração, sim, em que a personagem é praticamente igual, ou seja, também vendia droga, só que aqui era... Escolhem para se Já alguma personagem... Queríamos mesmo falar sobre isso? Alguma personagem que possas te identificar mais com ela, ou seja, que diz muito respeito a ti? Desde que eu fiz? Sim. Sim. Duas bastante distintas, mas que de certa forma têm as duas muito a ver comigo. O Gabriel, que foi o filme que me fez ser nomeado para melhor ator de cinema, nos Globos de Ouro, nos Prémios Sofia, em tudo mais alguma coisa naquele ano, e até cheguei a ganhar um prémio na GDA. Porque, ou seja, primeiro porque de todos os projetos que eu fiz, foi sem dúvida o projeto em que eu mais dependia de mim. O filme chama-se Gabriel, eu era o Gabriel e eu estive em 98% do filme. O sucesso do filme dependia mesmo muito de mim. E para o pouco tempo de preparação que tivemos, para o que se exigia, para o que eu me exigi, foi importante e foi muito especial porque me faz sempre lembrar desta coisa minha que é o não desistir, o não desistir, no fundo, sem querer estar aqui a alongar-me muito. Há outras questões em relação à personagem, mas tem a ver com a família. Mas há muita coisa que me diz muito daquela personagem, sem dúvida, e tanto que eu nunca disse isto assim publicamente, mas eu tenho um desejo muito secreto de dar continuidade àquela história, e se calhar vou trabalhar para isso. E depois há uma outra personagem, que é o Daniel, que foi uma personagem que eu fiz há relativamente pouco tempo. Foi um dos protagonistas de uma série chamada Projeto Delta, que está na Opto, que é uma personagem muito ansiosa. Uma personagem que chega a ter crises mesmo de ansiedade, e que é muito estruturada e que tem que lidar com essa ansiedade com os amigos e que se preocupa muito mais com os outros do que com ele próprio, e tem muita coisa que pronto, que eu também tenho. Eu também tenho, no fundo, respondendo à pergunta. Há bocadinho estavas a falar do Gabriel, não é? Que muito da responsabilidade do sucesso do filme estava em cima de ti, porque és a personagem principal, não é? És a personagem principal. Como é que se gera essa responsabilidade de ter em mãos um projeto tão grande em cima de ti? Eu, por acaso, o Gabriel, eu acho que foi num balanço bom, porque eu tinha acabado de ser o Eusébio. Ou seja, houve um filme antes chamado Ruth, não sei se já ouviram falar, mas é um filme que fala sobre a vinda do Eusébio de Moçambique para Portugal, em que eu fiz de Eusébio, fui o Eusébio nesse filme. Estivemos em Moçambique, numa falala, e fazer de Eusébio, como vocês devem responsabilidade. É uma responsabilidade. Mas pelo menos jogas bem a bola, não? Não. Ainda bem que eu não tive que jogar. Não. Por acaso o António Pinhão Botelho, que foi o realizador, teve uma abordagem muito diferente. Ele contou a história, contou o ambiente que se vivia principalmente em Portugal e em Moçambique, e o facto de
do Eusébio estar lá e precisar quase de um estatuto que não o de indígena para poder vir para Portugal. Há ali certos tesouros na história que representam Portugal na perfeição. E eu gostei muito desse filme por isso. Um dia, se puderem, vejam, porque tem ali muitos tesourinhos, por acaso. E então, respondendo de uma forma mais direta, eu acho que o dia em que há uma imagem que eu acho que nunca vou perder na minha vida, que foi a estreia do Eusébio, do Ruth, neste caso. Eu estar a chegar ao espaço, meu Deus, eu cheguei um bocadinho em cima da hora porque tinha vindo da CMTV, que era à frente do Colombo, para uma entrevista, ou seja, mesmo um jornal direto, e depois fui para a antestreia do outro lado da segunda circular. E lembro-me da imagem de chegar ao Colombo e de repente todas as cabeças que lá estão, os fotógrafos vêm logo todos. Pá, foi a primeira vez que isso me aconteceu, mas foi ali um choque que eu acho que acaba por nos dar ali todo aquele bocado, o acabar o filme, e depois tive uma abordagem que para mim nunca hei de esquecer. Acaba o filme, muitas palmas, depois há aquela coisa de aparece o nosso nome e há mais palmas ainda, então um gosto muito especial, principalmente numa primeira estreia destas. Foi o meu primeiro protagonista, foi fazer a Eusébio, e um super elenco, um elenco com mais de 90 atores e todos conhecidíssimos, com carreiras desde Vítor Norte, Fernando Luís, José Raposo, vão ver e vão perceber. E depois estava lá eu, no meio, a começar ainda a carreira, e aquilo, enfim, mexeu muito comigo toda essa experiência. Chegando ao Gabriel, eu já senti mais a responsabilidade de... Primeiro, há que dizer isto, que é... O Ruth também mexeu um bocado comigo, porque eu acho que na altura fez... Eu não sei se eram 17, 18, não sei. A última vez que tinha havido um protagonista preto para um filme, ou para qualquer coisa cá em Portugal, foi o Zona J, que foi há muito tempo. Eu não me lembro eu acho que foram 18 anos de diferença até eu fazer esta personagem. E de repente o filme ainda nem estreou, eu já tinha sido convidado para fazer o Gabriel. Eu começo a fazer o Gabriel e sei que vou ser pai. E o Gabriel acabou por ser o meu projeto mais... que eu acabei por dar mais o meu coração, primeiro porque foi a coisa de... vem uma pessoa para o mundo que se calhar vai ter alguma curiosidade em ver mesmo os meus trabalhos com uns olhos diferentes. Eu tenho que deixar aqui uma coisa que é para o meu filho ter orgulho, mesmo. Então houve uma entrega ali naquele filme muito especial. Eu por acaso sinto que houve... Eu fiz o filme, filmámos, e depois do filme eu entrei num estado de depressão muito, muito crítico. Foi uma das piores fases da minha vida, mesmo. Estava longe da família, não sei o quê, e acabei por, nessa altura... Enfim, foram tempos um bocado mais difíceis, vá. E a verdade, sim, enfim, perdi-me um bocado, desculpem. Não faz mal. E de que forma é que superou, no fundo, essa fase? Vamos para a superação mais vezes. Não, mas a verdade é que o caminho da conversa seria mais para isso. Eu na altura senti-me mal porque sentia que mesmo que quase nada valia a pena, mesmo apesar de protagonizar coisas, mesmo o dinheiro que se ganhava, estava a sentir que nada estava a valer a pena. E de repente, toda esta entrega, todo este... Porque fazer uma personagem, um pugilista, no meu caso, eu tive ali uns momentos porque eu gosto mesmo de pensar como os personagens. Eu acredito que um pugilista, isto foi uma coisa que eu trouxe para a minha vida também. O pugilista, quando ganha um combate, é o maior, mas quando perde,
completamente sozinho. Isso acontece-nos várias vezes. Que é, já tive muitas vezes este barulho, de repente... e de repente vêm os outros medos também. E neste caso, na altura deste filme, o começar a ser nomeado do nada para tudo e mais alguma coisa parece que foi um sinal de Deus, apesar de eu não acreditar em Deus. Porque de repente foi, não vale a pena estares assim, isto compensa. Ou as pessoas estão atentas, ou há aqui alguém que está atento. E a verdade é que a minha vida depois disso, das nomeações, mudou cá, mudou mesmo. Parei de fazer tantos traficantes. Chamavam tanto para fazer. Porque assim, todo o teu discurso até agora já me provocou aqui na mente 3 perguntas que eu tenho que te fazer. Faça as perguntas que quiser. Foi. Pronto. Você ainda há pouquinho falou do traficante, a Petra te perguntou por que você sempre fazia traficante, e você virou para ela que quer mesmo falar sobre isso. Eu queria mesmo falar sobre isso. Por que os papéis de traficante sempre eram oferecidos a você? Essa é a primeira das 3 perguntas. Eu não posso esquecer a terceira. Tá bem. Bom, nesse caso, eu acho que tem um bocado a ver com este preconceito que ficou, se calhar também desta altura, que nós viemos todos para cá e que fomos marginalizados e que... e há muito esta ideia de que nos bairros é só droga a passar de um lado para o outro e que nós só estamos lá a vender droga e... Enfim, isto é a ideia preconceituosa que há de um bairro. Mas isso é um preconceito ou já é um conceito institucionalizado? Claramente é um conceito, senão não punham na novela. Pois. Mas não há traficante só, não existem traficantes negros só. Há traficantes de todas as cores. Pois. Mas é assim, eu acho que também... Aí não quero ser tão rígido, apesar de eu ter... E custa-me muito estar a ter este discurso, porque eu adorei fazer esses traficantes. Por as personagens mais fixes, há mais ação, não tem nada a ver comigo, tudo o que tem a ver com... Ou seja, é um universo que me fascina mesmo, ponto. As personagens são fixes de se fazer. E eu gostava muito de voltar a fazer, verdade seja dita. Mas há todo um preconceito que se calhar... até estas alturas das únicas mulheres, mas isto quase que mudou um bocadinho, porque nunca... Muito pouco, mas mudou. Muito pouco, mas mudou. Ou seja, o que é que mudou? Não se fala mais do assunto. Agora fala-se de outros assuntos. Problemas. Sim, mas a mim o que me custa um bocado, e já que estamos aqui a falar um bocado sobre o assunto, nós não existimos só nos bairros. Nem sei onde é que eles estão a fazer agora a fazenda, mas acho que é em Angola. E porquê só Angola? Só porque há muito dinheiro lá. Há tanta história interessante na Guiné, noutros países, mas pronto, não há tanto dinheiro na Guiné, eu percebo-vos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que há sempre alguma coisa que está na moda. A única mulher, a verdade é que eu também sinto que a TVI foi inteligente em pegar num assunto que estava na moda. Na altura saía-se aqui em Portugal, ouvimos Kizomba de uma forma, era música africana por todo o lado. E a TVI percebeu isso, chamou o Anselmo Ralph para a única mulher, para a música do tema principal, e tudo ali, se analisarmos, gostaste muito da única mulher. Então, e vamos fazer um exercício. Dos atores negros, pretos, eu prefiro a expressão preto, dos atores pretos que viviam em Portugal, qual deles é que vivia bem? Epá, não sei responder essa pergunta. Nenhum. Se diz dos personagens. Sim, as personagens que viviam bem eram só as de Angola e fixe. No nosso caso, em Portugal, a única coisa que se retratava era a nossa família, que vinha do bairro, em que eu só não batia na minha mãe. Falava mal com ela. Gente, ele está falando do personagem. Sim, apanhou um recortezinho. Ou seja, vendia droga, só fazia asneiras, batia na minha namorada, enfim. Em Angola, tínhamos ali a família Venâncio, que era poder, dinheiro, e na altura Angola estava cheia de dinheiro. Portanto, havia muitas... Ainda está, só que não está sei o que é que aconteceu, mas os portugueses que lá estavam também na altura, bastantes,
houve muitos realizadores e muitas equipas portuguesas que na altura foram para Angola e fizeram o Juculumesso, o Indec, houve várias produções que foram para Angola, porque na altura havia mais dinheiro. Ou seja, se me perguntarem, eu acho que as novelas continuam só a tentar pegarem assuntos que estão na moda e a tentarem lucrar com eles. Mas essa realidade que a novela tentava passar te incomodava como cidadão? Sim. Ou seja, sim, na medida em que, primeiro, não vou ser hipócrita, eu estava a adorar fazer aquilo. Como ator, e se calhar um bocado, não estou a pensar na bigger picture, não estou a pensar no geral, porque estou numa fase inicial de carreira na altura, estou a pensar noutras coisas, não estou a pensar que se calhar a personagem que eu estou a fazer está a perpetuar uma ideia que, na altura não fazia esse tipo de juízos, e por mais que hoje em dia se façam esses tipos de juízos, e até gostava de falar sobre o assunto se quiserem, mas eu sinto mesmo que às vezes caímos aqui um bocadinho num exagero do que se pode fazer e do que não se pode fazer e do que de repente já é muito ofensivo e do que não é. Hoje em dia a linha é muito ténue. Pois, mas com todo o respeito por todas as pessoas que nos estão a ver e por vocês, no dia em que eu sentir que ser ator me vai limitar e eu não vou poder ser quem eu quiser porque alguém vai ficar incomodado com isso, eu pessoalmente eu arrumo as minhas botas e vou buscar outra coisa para fazer. Vou mesmo, porque uma das coisas... Preciso, na boa. Vou para uma das ilhas de Guiné, mas essa situação que causava algum, digamos, desconforto, era falada entre os artistas do núcleo, ou vocês simplesmente gravavam Vida que Segue? Vida que Segue, porque acima de tudo estávamos a olhar para um projeto que estava a chegar muito às pessoas. Mesmo a minha personagem, na verdade, teve um crescimento que nem era suposto. Eu sei que não era suposto. Eu fui chamado para fazer 2 meses, só que eu para esta novela, quando eu entrei, eu aqui tenho que dar a César o que é de César. É só um parentezinho, porque eu tenho que dar aqui o valor a uma pessoa muito importante que eu conheci um bocado antes de fazer isto tudo, que é o NGA, que é um rapper angolano que acabou por fazer muito nome cá em Portugal, com um grupo chamado Força Suprema. E conhecer o NGA nessa altura, eu cheguei a fazer um videoclipe para ele, realizar um videoclipe para ele, mas o conhecê-lo, o vê-lo à frente de uma câmara, o vê-lo falar sobre o que é ser um artista preto em Portugal, e ainda por cima o NGA foi dos primeiros pretos cá em Portugal, sim, para além dos jogadores de futebol. Também. Sim, mais essa. Sim. O NGA, por acaso, há mais essa magia. A primeira vez que o NGA apareceu foi no Zona J, a fazer uma personagem que gostava muito de ser rapper e estava sempre a rimar, e anos depois é um dos maiores rappers cá de Portugal e da língua lusófona, e isso é muito mágico. Mas mais mágico que isso é a postura do NGA a fazer as coisas e a viver. E o NGA, por onde passa, ele parece que deixa uma semente eu conheci-o para realizar um videoclipe e saí de lá uma pessoa que hoje em dia eu sei que sou uma pessoa que vê oportunidades de trabalho em quase tudo. Eu sou muito mais empreendedor hoje por causa do NGA, por causa da postura que ele teve comigo, e queria mesmo, não sei se ele vai ver isto sequer, mas queria muito agradecer. Vai ver, vou mandar. Mas queria mesmo muito agradecer por isso. Ainda ontem estive com o Manjuco Vieira, que ele também conhece, que foi uma pessoa que criou uma loja também, porque o NGA olhou para ele e disse: tu um dia vais abrir uma loja. E ele abriu uma loja de roupa, e hoje em dia é das lojas que há imensos jogadores de futebol que consomem, e muitos rappers veem como referência, e isto tudo por causa deste pozinho de fada do NGA e pela motivação que ele passa para as pessoas que gosta e com quem trabalha. E isso aconteceu-me. Eu conheci o NGA, a forma como eu fui fazer o casting da Única Mulher, eu juro-vos, eu saí de casa e eu já sabia que o casting ia ser meu. A partir do momento em que eu conheci o NGA, eu antes já tinha muita fome para os castings, mas eu juro-vos por tudo, a minha taxa de sucesso em castings é tipo 70% ou 80%, sem exagero.
Porque eu vou com uma fome que é tipo, isto vai ser meu, e acabou. Sim, mas se você vai convicto, realmente você já está atraindo aquilo para você. Sim, mas isso foi muito uma coisa que pronto, foi muito incutida pelo NGA, e isto fez com que, de repente, chamaram para fazer uma personagem que eram 2 meses, eu chego lá, faço o caso. Aliás, antes disto, desculpem, tenho que contar isto como deve ser. Epá, espero que não haja nenhum problema. Eu acho que não há nenhum problema, porque tudo isto é verdade, portanto. Ou seja, vou fazer o casting. Entretanto, haviam outros atores que estavam lá a fazer o casting. Eu fiz um casting que não era para esta personagem. Era para um fisioterapeuta que, pronto, a personagem acabou por não ficar para mim, ficou para o Freddy Costa, que é um ator angolano também. Mas pronto, o Freddy já tinha vindo de Angola para fazer o casting. Eu não quero ser má língua, mas eu acho que havia uma forte possibilidade, até porque o Freddy, para além de bom ator, tem um público gigante em Angola que o segue, ou seja, aquilo estava para ele, vá lá. Tanto que, verdade seja dita, eu fui fazer o casting, eu lembro que na altura estava lá o Elcat também, estavam lá outras pessoas. E a forma com que eu fiz o casting, eu lembro-me de, antes de sair, o realizador chegasse ao pé de mim e dizer-me: pá, tu fizeste um grande casting mesmo, parabéns. E eu saí, passado um dia, recebo um telefonema de uma pessoa que era o braço direito de um dos grandes responsáveis da TVI, na era da produção. E essa pessoa diz-me: olha, não ficaste para aquela personagem, mas vou-te pedir que tenhas paciência, porque nós gostámos todos muito do teu casting e vamos criar aqui um núcleo aqui à volta disto, pá, que não vai ser muita coisa, em princípio vão ser 2 meses, mas pá, olha, sempre vens trabalhar connosco e parabéns, correu muito bem. E eu todo contente, fixe. Fui começar a gravar, eu estou-me a alongar imenso, mas pronto, fui começar a gravar e quando comecei a gravar, também por vir com esta fome toda, se calhar, eu sinto que antes de ir para o ar, ligaram-me da produção: olha, estamos a gostar mesmo muito, não vais ficar só 2 meses, se concordares ficas até ao final da 2ª temporada. Eu, nice. Começaram a escrever muito mais para mim. Houve uma altura em que, e a TVI faz muito isto, que é episódios de Natal. Então vamos criar aqui umas cenas especiais para estes episódios de Natal. E eles na altura escolheram mexer com o tema família, porque o tema família vai de acordo com a época. Então às tantas já estava eu a raptar o filho da Rita Pereira com o Pedro Barroso, já a minha personagem que estava ali mais encostadinha, de repente passa ali para ter mais cenas com o elenco principal, e houve ali um crescimento gradual. Chegámos ao fim da 2ª temporada, ligaram-me: olha, afinal a novela vai continuar, e queríamos que continuasse não como elenco adicional, mas como elenco fixo. Ou seja, foi promoção atrás de promoção atrás de promoção. E eu sei que isto teve a ver com a forma como eu abracei o projeto. E eu percebi que isso, e na altura por acaso tive um amigo que me deu um conselho muito pertinente, que foi: vicia-te nisso, nesse sentimento. E eu viciei-me. E trabalho atrás de trabalho, dava tudo, chamava-me para o próximo, e foi sempre assim. Eu disse que eu tinha 3 perguntas, já fiz a primeira, agora eu quero fazer a segunda. Aquela sua descrição, eu tenho um problema sério, que é o seguinte: eu quando estou ouvindo uma pessoa, eu imagino, eu vejo a cena. Quando você dá aquela descrição que saiu da CMTV, atravessou a rua e foi para o cinema, onde ia ter a estreia do filme da Rita, Ruth, e você fazia o papel do Eusébio, aquela sua descrição das cabeças se voltando, dos flashes dos jornalistas, aquilo tudo, me impressionou muito. O que eu queria te perguntar é: você teve a oportunidade de interpretar pelo menos uma parte pequena da vida do Eusébio. E você sentiu isso como o ator que interpretou. O que você acha que deve ter acontecido com o próprio Eusébio ao viver isso numa dimensão muito, muito, muito maior? Não sei se... talvez não fosse essa a intenção. Talvez você achasse que eu ia te fazer outra pergunta. Você naquele momento em que, sei lá, 200, 300, 400 pessoas viram-se para trás,
Você teve condição de sentir o que um Eusébio sentia quando entrava, por exemplo, num Estádio da Luz? Ok. Não sei se eu me fiz entender na minha pergunta. Ok, agora tranquilizou-me um bocado porque eu pensei que a pergunta ia para outro sítio. Mas a gente pode ir para lá também. Ou seja, houve essa semelhança, sim, nesse sentido foi tipo, sim, se calhar vivi um bocadinho desse fascínio, sem dúvida, isso senti mesmo, porque de repente, lá está, só o facto de eu ter sido Eusébio, o filme ainda não tinha estreado e já me tinham chamado, pronto, eu já tinha mostrado trabalho, mas já me estavam a chamar para protagonizar outro. Mas você ter sido Eusébio. Mas você atribui isso ao personagem? Ele foi muito grande. É. Antes do Cristiano Ronaldo, Portugal era o Eusébio e a Amália. O filme fala de uma coisa muito pertinente. Portugal não tinha visto o Eusébio jogar à bola. Portugal estava prestes a arrebentar na guerra do ultramar e descobriu-se que havia um pretinho na Mafalala a jogar muito bem à bola e isto era mais assunto em todo o lado do que Portugal estar a entrar em guerra. Não haviam televisões. Ninguém tinha visto o Eusébio jogar à bola. Mas isso é assustador. Claro que é, eu só quero falar isto. Porque ainda nos dias de hoje dão mais importância ao caroço do que à azeitona. Não sei se me faço entender. Sim. Quer dizer, a gente vive o que a gente vive hoje e estão preocupados com o árbitro que não marcou o pênalti no último minuto do jogo entre A e B. Quer dizer, nada mudou. Mas pronto, isso é outra vertente. Eu sinto que mudou e perdeu um bocado a magia, mas isso já íamos para outro sítio. Outra coisa que me fez ligar muito ao Eusébio e respondendo àquilo que eu achei que ia ser a pergunta, porque eu também me identifico, ou seja, não quero colar àquilo que o Eusébio sentiu, mas eu de certa forma sei que senti coisas que o Eusébio sentiu naquele filme, que é o Eusébio, a certa altura, ele era um miúdo. Ele tinha 16 anos, o filme acaba com ele com 19 a entrar em campo pela primeira vez. Tudo foi decidido por ele. Será? Tenho certeza. Tenho a certeza. A única coisa que, quer dizer, tenho certeza porque eu fiz. Calma. Mas o que eu quero dizer é, mas mesmo ele não tinha idade para decidir grande coisa. Na altura em que ele veio para Portugal, ele foi a mãe que assinou o contrato, ok? Não assinou, ou seja, não assinou o nome porque não sabia escrever, mas assinou um X, pôs lá o X, e assinou o contrato e recebeu um dinheiro do Benfica. Não quero dar grandes spoilers, mas só para vocês perceberem a gravidade da coisa. Houve um talhante que era... ele estava ligado ao Benfica de Lourenço Marques, de Moçambique. Que o viu jogar, ligou para Portugal, está aqui um pretinho que joga como o caraças, isto é a pérola do Índico. E de repente há todo um burburinho. O Benfica arranja uma forma de pôr um major do exército a ir até Mafalala, falar com a mãe do Eusébio, para o meter num avião com um nome de código chamado RUT, por isso é que o filme se chama RUT, porque a PIDE estava muito ligada ao Sporting, tinha contactos até nas chamadas na altura, porque antigamente era tipo por fios, ligavas para um certo sítio, era para fazer uma chamada para um certo número, e a pessoa, ok, agora um bocado, desligava e fazia a chamada e pronto, e ligava, e era assim que funcionava. E a PIDE tinha aí gente a controlar tudo. Então houve códigos e códigos e códigos para o Eusébio vir para Portugal com um nome de código, para vir diretamente para o Benfica, porque ele na altura estava contratado pelo Sporting de lá. Ou seja, há toda aqui uma marosca que eu sugiro que vão ver o filme, mas é um espelho ótimo disto, que é um bocado perverso, que é, o Eusébio só amava a profissão. Ele propôs-se a jogar à bola. E o que me parece é que ele amava jogar à bola. Tudo o resto foi mesmo decidido por ele. E é triste, porque foi mesmo tudo até o fim. Quase. O Eusébio, houve uma altura em que a Juventus, cá em Portugal, já no Benfica, a Juventus quis pagar 27 vezes aquilo que o Eusébio recebia, e o Salazar disse assim, não, o Eusébio é produto nacional, não vai lá nenhum. Awkward silence.
E a terceira e última pergunta. Só para acabar, porque há aqui um lado em que eu me ligo um bocado ao Eusébio, que é... Eu quando comecei, é óbvio que há referências, há pessoas que vieram antes de mim, não quero todo pôr-me aqui num lugar, nada De disso. Eusébio. De Eusébio. Apesar de cá já haviam outras pessoas, lá está, havia o Coluna, havia outras grandes figuras já, lá está. Depois apareceu um Eusébio, mas eu não me quero pôr nesse lugar, mas a verdade é que eu tal como o Eusébio, hoje já faço menos e por isso é que se calhar hoje estou a falar tanto, mas tal como o Eusébio, em muitas alturas tive mesmo que me calar e deixar que as coisas fossem um bocado decididas por mim, porque no caos que é tentar ser ator num país que às vezes nos vai dando assim umas chicotadas silenciosas e que há muita injustiça a acontecer constantemente, vocês não fazem ideia da quantidade de posts que eu já fiz meio para querer apoiar a nossa comunidade e eram super assertivos e depois os apaguei. Só para não não é por aí, porque eu já aprendi que recentemente eu acredito que nós devemos devolver constrangimentos, não criá-los, mas se nos estão a criar um constrangimento, devolve só para não ficares a pensar coisas e não vires para casa melindrado com nada, porque isso também não é saudável. O Jota vai estar da formação disso depois, tá? Desenvolver constrangimentos com o Jota. Pronto, agradeço, preciso mesmo dos truques por acaso, e me ajudar bastante. Mas eu acho que eu só não quis de repente parecer uma pessoa que era uma bandeira e não, ou seja, eu sempre quis que as pessoas olhassem para mim como Igor ator, não como o Igor ator preto. Eu sei que vão sempre olhar como Igor ator preto, não há outra forma de olhar, eu sou preto, não é isso que está em questão, mas eu não sei, eu acho que houve aqui um crescimento natural que foi necessário, que foi acontecendo e foi gradual. E que, lá está, eu também deixei de fazer um certo tipo de personagens para de repente fazer coisas absolutamente distintas e maravilhosas. Eu de repente trabalhei com o Hermano José a fazer um sketch em que fiz de mulher, fiz personagens com registros mesmo fixes. Portanto, eu não... É um bocado delicado isto. É um bocado delicado. Antes de eu terceira pergunta, só quero saber, apagarias os posts hoje? Apanharam-te agora. Apanharam. Queres mais água? Quero. Quero pôr aqui, esconder o rótulo. Para não fazer patrocínio. Eu ainda apagaria o mesmo, mas agora não tanto. Ou seja, tanto que até há um certo posicionamento que eu vou... há uma certa coisa, há um certo assunto que me está a incomodar ultimamente. E se calhar, se quiser, até podemos falar sobre isto, porque tem a ver com os numeiros e as pessoas que... Eu não quero... Ou seja, neste caso são os numeiros e as mulheres que se sentem atacadas com o discurso dele. Este tipo de posicionamentos são posicionamentos que eu quero ter. E não vou apagar este post. E vou começar a participar um bocado mais, sim, vou começar a falar um bocado mais, porque se calhar já me sinto um bocado mais confortável nesse sentido, sim. Antigamente se calhar não falava tanto à vontade, porque se calhar não tinha tanta propriedade, mas hoje em dia se calhar já não apago tantos posts, respondendo de uma forma mais direta. Vou ficar atento ao teu Instagram. Faz ao final, Vamos quase a terminar, sim. Professor Igor, A terceira pergunta? Sim, nós estamos quase no finalzinho, passou tão rápido, impressionante. Meu Deus, eu ficava aqui 2 horas. Me explica uma coisa, professor. Como é que uma pessoa... me explica uma coisa. Como é que uma pessoa que não acredita em Deus vê um sinal dele? Exatamente. Olha, esta é boa. Aqui só estão a apanhar na curva. É foda, filho. Você não viu nada. Por causa de um momento na minha vida. Nesta coisa, e foi por causa do meu pai, houve uma altura em que o meu pai estava mesmo na dúvida se... Ele até por medo, foi engraçado, eu acho que ele achava que eu era gay e pediu à minha mãe para me vir perguntar. Uma coisa muito fora, mas pronto. A minha mãe, falámos sobre o assunto, eu disse-lhe que não, nada a ver. E mais tarde, eu tive uma necessidade de, antes de voltar de férias para acabar o curso,
de dizer ao meu pai, pai, eu vou ser um dos maiores atores em Portugal. A conversa depois, pronto, foi para outros sítios, depois acabou, pronto, ele foi para dentro, e eu fiquei ali fora, uns segundos, eu olhei para cima e disse, pai, só preciso, se tu existires, dá-me um sinal, só para ter a certeza que estou no caminho certo. Pá, e estou todo arrepiado porque vi parece um trovão que eu não tenho memória de ter visto outro igual ali. E na Guiné sente-se muito os trovões, mesmo. Por outro lado, e já que me está a pôr essa pergunta, há vários momentos, eu não vou ser hipócrita, e até porque eu vivo sempre e vou sempre tropeçar a pessoas que são mega religiosas, e eu, longe de mim querer debater fés, não gosto de debater, é um assunto que eu sou nihilista. Eu não acredito em grande coisa nesse sentido. Eu acredito que quando morremos e foi, acabou. Até lá é bom resolvermos as coisas, o que há para resolver, porque pronto, para mim não há vida depois, não, é tudo mais urgente. Mas no entanto há vários sinais, há vários momentos em que eu estou mesmo apertado, e nesta minha carreira de ser ator eu tive momentos mesmo muito apertados, e do nada, sempre que eu estava mesmo ali no precipício, você voltava a ouvir o trovão. Não recebia o sinal. De outra forma. Sim. Por outro lado, sem querer questionar fés, eu acho que a existir Deus é muito. Eu nem sei qual é a palavra certa, mas poça, é sarcástico, não é a palavra, está mesmo a gozar connosco. Desculpa. Vão à Guiné, vão. Igor, estamos mesmo na reta Não final. quero mesmo. Desculpem. Sim. É isso. Só para terminarmos, geralmente temos aqui as perguntas da praxe, mas antes de ir nela, tenho uma última questão. Qual é a conexão que fazes em relação ao teu passado e aquilo que tu fazes hoje em dia, ou seja, o teu passado em relação ao mundo artístico? Essa pergunta é fixe. Deixa-me a pensar aqui um bocado, ou seja, eu sinto que a minha vida, e mesmo como filho de pais guinenses e de uma família tradicionalmente guinense, e o mais novo é sempre o último a ter. O Codé. O Codé é sempre o último a poder falar ou ter opinião, quase. Eu hoje tenho a idade que tenho, e ainda assim quase eu tenho mesmo que ser o último a falar, e mesmo que tenha razão às vezes não tenho, e tenho que aceitar isso, e pronto, faz parte. Se calhar essa, eu não estou a dizer que eles me privaram de liberdades de todo, mas eu realmente encontro uma liberdade muito fixe em ser ator, em poder criar e justificar as palavras que me propõem a dizer, porque este exercício é dos exercícios mais enriquecedores que eu já presenciei. Com cada personagem eu vejo a vida mesmo de outra perspectiva. Claro que sou sempre eu a fazê-la, mas de repente começo a questionar mesmo outras coisas a fundo. Porque são outras perspectivas, e aprende-se mesmo muito. Ou seja, não sei se isto está a responder diretamente à pergunta, mas eu se calhar encontro agora numa profissão uma liberdade extrema que mas não tem a ver só com a minha família, é mesmo com a sociedade em que eu cresci, em geral, e de repente eu como ator posso ser quem eu quiser sem grandes julgamentos. Posso mesmo. Bom, Igor, estamos mesmo no final. Antes faz perguntas da praxe. Deixa-me só fazer uma pergunta. Com aquilo que tu ouviste há 2 semanas, daquele vídeo brasileiro e tudo mais, que eu toquei no assunto e que era muito profundo, não vou para trás, vou para a frente. O que é que mudou? O que é que vai mudar ainda mais a partir de agora, até como um statement e um compromisso aqui diante de todas as pessoas que nos ouvem, na tua forma de viver a vida depois de tu teres ouvido isso?
eu tinha muitas ambições de materiais, até de alguns carros. Tenho uma ainda, que é o meu desejo, até porque já tive uma e vendia e ainda hoje quase que choro quando penso nela, que é uma moto. Quero muito voltar a tê-la, porque essa sensação de liberdade de andar de moto é uma coisa que só quem anda, ou quem já andou, é que sabe do que é que eu estou a falar. Ou seja, eu mesmo neste sentido material das coisas, será que precisamos assim de tanto mais do que aquilo que temos? Às vezes nós queremos muito e não sei, é mais neste sentido que eu vou estar um bocado mais alerta. É tipo preservar o que tenho e questionar se precisa assim tanto de mais, porque o tédio de possuir também é tramado. Às vezes nós temos tanta coisa e só por não as valorizarmos é que elas ficam lá e enfim, não sei explicar isto muito bem, mas acho que é muito importante aproveitar cada coisa à séria, a fundo, porque isto é tudo mesmo muito efêmero e é isso. Obrigada. Obrigado eu, mesmo. Bom, Espero não vos ter vamos aborrecido aí em casa. Desculpem, eu sei que eu falo muito e às vezes... Vamos ver perguntas da praxe. Eu acho que o seu nome devia ser Igor Regalo e não Regala. Por quê? Porque eu acho que você foi um presente que apareceu aqui para nós. Eu adorei a tua entrevista, eu adorei te conhecer. Olha, que não é sempre que ele faz isso. Não é. E eu gosto das entrevistas em que eu aprendo alguma coisa. E você me ensinou muito hoje. Olha, eu queria te oferecer, em nome da Chocolate Boutique, essa caixinha de chocolates para adoçar a sua vida. Obrigado. Tá aí o logotipo do Malembe Malembe. Malembe era um jogo que eu jogava quando fui para a Também era um Guiné. jogo. Aquele jogo Mas sabe o que significa Malembe? Não, o que é que significa? Não leves a Jogar vida devagar? tão depressa. Sério? Lá está. É. A vida aprende-se mesmo devagar. Agora que o nosso querido Madrino vai te fazer as últimas perguntas. As últimas perguntas. E é rapidinho. Sem papas na língua, tudo. Já, na hora. Ok, vai. Numa palavra, Portugal, que representa para ti? Casa. Guiné. Casa. Ou como defines a vida em uma palavra? Radical. Olhando para trás, que conselhos darias ao Igor hoje? Continua a regar os teus sonhos, ou regala. Olha. Obrigado, Igor. Eu vou fechar aqui com um conselho. Deus existe. Crê somente. Você já teve sinais. Olha, mas eu o que eu digo sempre é que se ele existir, eu acho que vamos ter uma conversa muito interessante lá em cima. É só isso. Tá bem. Pessoal, o que vale. Muito bem. Você agora tem que olhar para aquela câmera ali, se apresentar e deixar a pergunta para o próximo convidado ou convidada, que nós não sabemos ainda. Okay, então deixa-me só pensar um bocadinho na pergunta, por favor. Mas tem que ser um bocadinho só. Sim, sim. Ok. Olá, o meu nome é Igor Regala e gostava de perguntar à pessoa que está aí sentada se e porquê que é feliz a fazer aquilo que faz. Malembe, o seu podcast quinzenal está aqui a fechar. Por isso... Muito obrigada pela Muito obrigado. participação. Espero não ter sido uma seca. Não, foi ótimo. Obrigado. E voltaremos em Foi um breve. prazer, mesmo. Prazer foi todo, não? Malembe. Vencemos a distância e unimos os povos. Let's go. Let's go. Tchau, tchau. Tchau.